Pois bem, como eu disse ontem, o preço do gado está ruim. Tá? Só que qualquer negócio, não interessa o empreendimento que você trabalhe, nós vamos ter momentos em que vamos chamar de ciclo de alta, ciclo de baixa. Isso é muito utilizado para falar sobre gado de corte. Tá? Então existe a chamada ciclo de alta e ciclo de baixa. Esse ano, infelizmente, nós estamos no ciclo de baixa. Tá? Só que tem um detalhe, aquilo que você está produzindo esse ano, ele vai ser comercializado o ano que vem. Tá? Talvez nem no ano que vem, nós estamos organizando aqui, vai ser comercializado ainda, talvez até ainda para o próximo ano, porque nós temos que considerar, se você vai, por exemplo, esse ano já organizar para ter inseminação em setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Ter o ano que vem, aonde vai acontecer os nascimentos, tá? E depois mais 8 meses ainda, então a gente teria aí um intervalo relativamente grande, tá? E nessa época, certamente, o ciclo de baixa não será semelhante a isso. Você pode até dizer, mas quem é que garante? Não, o que garante é que existe já um histórico de passado que mostra que as crises elas não perpetuam durante muito tempo. Mas caso aconteça, também não deixa de ser uma grande oportunidade. Já imaginou se você consegue atravessar a crise melhor do que seus concorrentes? Tá? Quer dizer, você vai ter condição de, no futuro, fazer melhor negócio do que as pessoas que, nesse momento, vocês estão colocando tudo em condição de igualdade. Tá? É muito comum isso. Em negócio, é muito comum vocês considerarem que todo mundo está igual. E não é verdade. Não é verdade. Nós somos, na verdade, o que nos diferencia no mercado é justamente o fato de não estar fazendo a mesma coisa, embora esteja, às vezes, em mesmo nicho. Tá? Vou contar para vocês a questão de estratégia que eu gosto muito dessa forma de fazer análise, tá? Porque ajuda muito a clarear a importância de ter estrutura para enfrentar momentos de crise. Tá? Então, por exemplo, como é que eu vou fazer agora se o preço do gado está baixo, se o dinheiro desapareceu? Então, como é que você faz? A gente escuta bastante isso. Então, eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu vou responder essa pergunta, na verdade, utilizando a chamada estratégia de urso. Tá? Como assim? O que é a estratégia de urso? A estratégia de urso é o seguinte: o urso polar, ele, na época de primavera, verão, ele come muito. Tá? E por conta dessa alimentação que ele faz, tá em grande quantidade, ele acumula muito peso, principalmente muita gordura. Tá? E aí vem o outono e inverno. Tá? Quando então não vai ter nada para comer, porque no outono e inverno não tem nada, as plantas estão todas, elas perdem as folhas, estão congeladas, tá? E vai estar tudo congelado, na verdade não vai ter nem água para beber. Olha só o que o urso faz. Então o urso ele guarda, tá? Ele guarda gordura na época que é possível comer, e ele passa a época do outono e inverno, ele passa dormindo, ele é um falso hibernante, tá? O que acontece, na verdade? O que acontece é o seguinte: ele baixa o metabolismo porque não pode gastar muito, até também não tem o que fazer, né? Não tem nada para comer e também não tem nada para beber, então ele fica dormindo, tá? E nessa época que ele está dormindo, ele utiliza duas coisas basicamente. Ele utiliza a gordura que ele oxida, tá? Para manter um metabolismo dele bem baixinho, tá? E da oxidação das gorduras produz água. Tá? 1 kg de gordura oxidada produz 1,1 kg de água. Aí você pode dizer, mas como é que pode isso? É que acrescentou oxigênio, entendeu? Na hora que você acrescenta oxigênio, então aqui os derivados das moléculas ficam mais pesadas, quer dizer, produz mais água. Então, olha só, quando o urso polar ele oxida as gorduras enquanto ele está dormindo, ele consegue se nutrir e ao mesmo tempo ele consegue ter água para viver, certo? Conta a lenda que os vikings também tinham esse tipo de comportamento, tá? Eles falam de gordura viking, porque não é gordura mórbida, não é aquela gordura que prejudica a saúde das pessoas, mas é aquele acúmulo de energia para que eles pudessem, durante o tempo que fica no mar, pudessem ficar sem comer, e por conta dessa adaptação eles conseguiam saquear tudo e depois voltar para o mar mais gordinho, até que se pudesse atacar uma nova aldeia. Mas vamos voltar à história do urso. Se eu te falar o seguinte: qualquer animal conseguiria viver lá no Polo Norte? Qualquer animal teria essa capacidade?
Acredito que você vai dizer que não, porque animais que não estão no Polo Norte não estão adaptados, por exemplo, a guardar a gordura, tá? E depois ficar um tempo sem fazer nada e em baixo metabolismo. Eles não são adaptados. Eu gosto muito dessa expressão de estratégia de urso, porque lembra o que eu comecei falando nesse vídeo? Eu comecei a falar de negócio, não foi? Eu falei que o ciclo está em baixa. Eu falei que, por exemplo, imagina só se você não tem dinheiro. Aí você pode dizer, tá vendo? Esse é o meu caso, eu não tenho dinheiro. Aí tá bom, então aí eu volto à situação do urso. Você já imaginou se o urso ele não tivesse guardado gordura? Você já sabe qual que é a resposta. Ele não suportaria o outono e o inverno. Quer dizer, é como se dissesse o seguinte: o urso ele depende de uma certa reserva de gordura para poder atravessar o outono e inverno. E você? Você acha que você não depende de um pouco de dinheiro para atravessar as épocas de crise? Responde. Eu tenho certeza que se você pegar e fez o raciocínio, você vai entender, então o que eu tenho que fazer? Não, se você ainda não tem a reserva financeira, não tem problema. Agora ela tem que ser a primeira meta sua, tá? Se você, por exemplo, está imaginando de empreender, sei lá, 20, 30, 35 anos, quer dizer, toda vez que tiver uma crise, você vai passar pela mesma crise novamente, você vai ficar sem dinheiro novamente, você vai passar em outra coisa, correr o risco de insolvência, quer dizer, correr o risco de repente seu negócio ele não ser mais viável, não é por conta de outras coisas, é porque você não teve o dinheiro necessário para você suportar uma época de crise. Por exemplo, suportar a época de vender o gado na hora certa, suportar a época de pegar e ter mais, de poder conversar com mais pessoas para que você conseguisse o melhor preço nos seus produtos. Não interessa o empreendimento que você tem. Quando você não tem dinheiro, você não tem condição psicológica para negociar. Você fica em baixa, você aceita qualquer coisa. E isso é ruim para a negociação, tá? Então, na hora que você passa a ter uma certa reserva financeira, na hora que você passa a ter uma estratégia de negócio, assim como o urso tem uma estratégia para viver no Polo Norte, tá? Você então vai perceber que a sua vida vai mudar. E não é porque eu estou falando isso não, é porque ao longo da minha caminhada, várias empresas que eu acompanhei, eu percebi que pessoas que tinham esse tipo de comportamento, que eles criaram uma estrutura financeira para não depender e não ter que fazer negócio errado em situações em que existia ciclos de baixa que acontecem em qualquer negócio. Dica do dia: assim como o urso tem estratégia para viver no Polo Norte, você tem que ter estratégia para viver no mundo dos negócios. Me acompanhe para mais dicas.